Olá, quinto ano, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 27 de 5 de 2021, certo? Hoje é a nossa aula de história, tá certo? Das páginas 275 a 280, certo? Abram aí o livro de vocês, tá? O Segundo Reinado, tá bom? Então vamos lá. Em 1840, com o objetivo de colocar um fim ao governo regencial, um grupo de políticos antecipou a maioridade de Pedro de Alcântara. Isso permitiu que o novo imperador assumisse o poder. Eu falei isso, inclusive, na aula presencial, tá? Relacionado sobre a questão da maioridade de Dom Pedro II, quando ele assumiu, pondo um fim no período regencial. Então, com apenas 14 anos de idade, Dom Pedro de Alcântara foi coroado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro II. Esse episódio ficou conhecido como o golpe da maioridade, certo? No início de seu governo foi marcado pela volta da estabilidade política ao país, colocando fim aos poucos às revoltas iniciadas no período regencial. Dom Pedro II governou o país por 49 anos. Nesse período, conhecido como Segundo Reinado, diversas transformações ocorreram no Brasil. Então a gente tem aqui uma linha do tempo. Quero que vocês observem bem e vejam o que ocorreu nesse período, certo? A gente vai ler, tá certo, meus amores? Aí, pessoal, golpe da maioridade, Dom Pedro II torna-se imperador, 1840. Aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Inaugurada a primeira ferrovia do Brasil, 1854. Aprovação da Lei do Ventre Livre, 1871. Proclamação da República, 1888. Não, peraí. Não, a assinatura da Lei Áurea, que oficialmente põe o fim à escravidão no Brasil em 1888 e 1889 a proclamação da República, certo? E aí, questões 1 e 2, vocês vão copiar no caderno e responder, certo? Página 276. Diz o seguinte, pessoal, a ascensão do café. Ao longo do século XIX, o café tornou-se o produto mais importante da economia brasileira. Com o aumento de seu consumo nos Estados Unidos e na Europa, a exportação de café tornou-se muito lucrativa. Assim, esse produto passou a ser amplamente cultivado na atuação da região Nordeste, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Modernização do Brasil. A riqueza obtida com a exportação de café causou diversas transformações na região sudeste do país, onde estava concentrada a maior parte dos cafezais. Até meados do século XIX, o transporte de grande parte do café era feito no lombo de mulas. Entretanto, a expansão das lavouras cafeeiras para o interior do estado de São Paulo tornou muito grande a distância entre as fazendas de café e os portos para exportação. Assim, para escoar a produção, foram construídas diversas ferrovias, né? Aí a gente tem aqui o viaduto da Serra, né? Gravura de 1868. Página 277, o crescimento da urbanização. O lucro gerado pelas exportações de café impulsionou também a urbanização do Brasil. A instalação de ferrovias propiciou a criação de diversas cidades próximas às estações das cidades que já existiam. A chegada das ferrovias acelerou o crescimento. O desenvolvimento dessas cidades propiciou a implantação de diversos serviços públicos como a água e esgoto, iluminação a gás e transporte urbano. Leia o texto a seguir. De fato, a chegada da estrada de ferro constituía um marco importante tanto para as cidades mais antigas quanto para as vilas recém-fundadas. Nas frentes pioneiras de produção de café, a estação logo se tornava um ponto movimentado, exigindo melhorias de acesso e infraestrutura de hotéis, armazéns e lojas, capazes de abrigar as mercadorias e atender aqueles que chegavam, partiam ou simplesmente iam ver o trem. A prosperidade proveniente do café atraía novos moradores, funcionários públicos, empregados das ferrovias profissionais liberais, negociantes, artesãos, além dos fazendeiros e suas famílias, que graças à facilidade dos transportes puderam residir longe de suas propriedades. Página 278, a gente tem atividades, tá? Que diz o seguinte, observe a tabela a seguir, principais produtos exportados pelo Brasil em porcentagem, né? Então, a gente tem aqui café, açúcar e algodão.
Quais foram os dois produtos mais exportados entre os anos de 2000 não, 1821 e 1830, né? O açúcar e o algodão, né? O que ocorreu com as exportações de açúcar ao longo dos anos, né? Diminuíram. E com as exportações de café, o que ocorreu? Houve um grande crescimento na exportação de café. Então, do total de exportações brasileiras, qual era a participação do café no período de 1821 e 1830 e no período de 1881 a 1890? Então, 1821 e a 1830 era de 18% somente, né? E no período de 1881 a 1890 teve um crescimento, passou a ser de 61%. A partir de que período o café passou a ser um produto brasileiro mais exportado? A partir de 1831 e 1840. Ele teve um grande aumento, certo, meus amores? Então, página 279. Os trabalhadores escravizados e o café. O cultivo de café era realizado em grandes fazendas, principalmente por africanos escravizados. Após uma forte pressão da Inglaterra em 1850, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Alguns anos depois, em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que concedeu a liberdade a todos os filhos de mães escravas nascidos a partir daquela data. Para continuar utilizando pessoas escravizadas em fazendas, os cafeicultores passaram a comprá-las em regiões do país, principalmente no Nordeste brasileiro. Entretanto, diante da dificuldade cada vez maior em fazer uso da mão de obra escrava, alguns fazendeiros encontraram outra solução: estimular a venda de imigrantes. Assim, em muitas fazendas, pouco a pouco, os trabalhadores livres foram substituindo os trabalhadores escravos nas lavouras de café. 1280, a gente tem movimento abolicionista. Desde a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, o debate sobre o fim da escravidão tornou-se cada vez mais frequente entre a população brasileira. Ao longo dos anos, pessoas de diversos grupos sociais, como escritores, advogados, jornalistas e políticos, passaram a defender a abolição da escravidão. Aos poucos, foi se organizando um movimento abolicionista que se uniu à luta dos escravizados. No dia 13 de maio de 1888, finalmente o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea, que colocou fim à escravidão no Brasil. Fizemos um trabalho a respeito disso há 2 semanas atrás, né? O movimento abolicionista tornou-se irreversível. Irresistível às áreas cafeeiras, onde quase 2/3 da população escrava estava concentrada. Com uma nova consciência de si mesmos, e encontrando apoio em segmentos da população que simpatizavam com a causa abolicionista, grandes números de escravos fugiram das fazendas. A escravidão tornou-se uma instituição desmoralizada. Quase ninguém se opunha à ideia de abolição, embora alguns reivindicassem que os fazendeiros deviam ser indenizados pela perda dos escravos. O único grupo que resistiu até o último minuto foi os representantes dos fazendeiros das antigas áreas cafeeiras, né? Olha só, a imagem fala por si só, certo? Então é isso, meus amores. Amanhã nossa aula de português. Até lá, se Deus quiser.